Orbitamos ao redor de uma bomba de hidrogênio instável que explode a cada segundo. Logo acima da sua cabeça, há um monstro que consome 600 milhões de toneladas de matéria enquanto você respira. Ele te dá vida, sim, mas também tem o poder de apagar nossa civilização amanhã mesmo se espirrar em nossa direção. É hora de conhecer a besta que nos mantém vivos por milagre. Estes são 40 dados brutais sobre o dono do sistema solar. Você já parou para pensar quem é o verdadeiro protagonista do sistema solar? Não é a Terra, nem Júpiter, nem mesmo todos os planetas juntos. O verdadeiro dono de tudo que gira ao nosso redor é, sem dúvida, o Sol. Seu domínio é tão esmagador que contém 99,86% de toda a massa do sistema solar. Ou seja, se reuníssemos cada planeta, cada lua, cada asteroide e até o menor pó que flutua entre os planetas, o Sol ainda superaria todos eles, sendo o Titã que mantém a estrutura e a ordem do nosso bairro cósmico. O que isso significa em termos práticos? A gravidade do Sol é a força invisível que mantém em suas órbitas todos os planetas, desde o pequeno Mercúrio até o distante Netuno. Até mesmo os cometas e os objetos mais distantes, como os corpos do cinturão de Kuiper ou a nuvem de Oort, estão sob o domínio de sua atração gravitacional. Se o Sol desaparecesse de repente, nada manteria os planetas girando em suas trajetórias. Todos sairiam disparados em linha reta para o vazio do espaço, como contas de um colar cujo fio foi cortado. Parece incrível, mas o Sol é tão massivo que equivale a cerca de 330 mil vezes a massa da Terra. Para cada pedaço de matéria que forma um planeta ou uma lua, existem centenas de milhares de vezes mais matéria no Sol. Imagine o sistema solar como uma balança gigante. De um lado, o Sol, do outro, tudo o mais. A balança nem se move, porque a diferença é colossal. É como comparar uma montanha com um grão de areia. Além de ser o centro de gravidade, o Sol é o motor energético de todo o sistema solar. Sem sua luz e seu calor, a Terra seria um mundo congelado e sem vida, e os outros planetas seriam ainda mais frios e escuros. Mas seu papel como dono do sistema solar vai muito além da energia. Cada órbita, cada movimento e cada ciclo cósmico que ocorre ao nosso redor é determinado pela presença e pela força do Sol. Assim, esta estrela não apenas brilha no céu, mas governa e define o destino de tudo que existe ao seu redor. Quantas vezes ouvimos que o Sol é enorme, mas você já se perguntou exatamente quão maior ele é em comparação com nosso planeta? Se tentássemos preencher o interior do Sol com esferas do tamanho da Terra, o número é tão impressionante que é difícil imaginar. Caberiam aproximadamente 1.300.000 planetas Terra dentro dele. É uma quantidade tão grande que se cada planeta fosse uma bolinha de gude, você poderia cobrir a superfície de toda a Terra com elas, e ainda sobrariam milhões. Por que o Sol é tão colossal? Seu tamanho é o resultado de bilhões de anos de acumulação de gás e poeira cósmica no centro do nosso sistema planetário. Mas, para colocar esse volume em perspectiva, pense nisso. Se a Terra fosse uma semente de uva, o Sol seria uma bola de praia gigantesca. A diferença é tão imensa que nem mesmo as ilustrações mais exageradas conseguem capturar a verdadeira escala. Ao comparar os diâmetros, o do Sol é cerca de 109 vezes maior que o da Terra. Mas o volume cresce muito mais rápido que o diâmetro. Por isso, enquanto o diâmetro se multiplica por pouco mais de 100, o volume se multiplica por mais de 1 milhão. Ou seja, poderíamos alinhar 109 planetas Terra, um após o outro, ao longo do diâmetro solar. Mas para preencher todo o seu interior,
precisaríamos desses mais de 1 milhão de planetas. Isso não apenas fala da enorme diferença de tamanho, mas também da avassaladora presença gravitacional do Sol sobre o resto dos corpos do Sistema Solar. Tudo o que conhecemos, desde os asteroides até os planetas mais distantes, gira ao seu redor. Cativado por uma massa e um volume que desafiam nossa compreensão diária, o Sol não é apenas a fonte de luz e calor, é, literalmente, o recipiente gigantesco onde caberiam incontáveis mundos como o nosso. Você já se perguntou quão redondo é o Sol? Muitos imaginam que, sendo uma imensa bola de gás, sua forma deveria ser algo irregular ou achatada, especialmente considerando que gira sobre si mesmo. No entanto, a realidade é surpreendente. O Sol é uma das esferas mais perfeitas conhecidas no universo. Se pudéssemos ampliá-lo ao tamanho de uma bola gigante, a diferença entre seu diâmetro medido em qualquer direção seria quase imperceptível, menor até do que a espessura de uma folha de papel. Essa perfeição não é por acaso, mas resultado do equilíbrio entre sua própria gravidade, que puxa tudo para o centro, e a pressão do plasma quente em seu interior, que empurra para fora. Mas por que a maioria dos objetos celestes tende a ser esférica? É uma curiosidade da física. Quando um corpo astronômico é suficientemente massivo, a gravidade atua em todas as direções de forma igual, empurrando o material para o centro até alcançar a forma mais eficiente para ocupar o menor espaço possível, uma esfera. Ao contrário dos planetas, que podem estar ligeiramente achatados nos polos devido à sua rotação, o Sol apresenta uma simetria quase absoluta. De fato, se o compararmos a uma bola de bilhar perfeitamente fabricada, o Sol é ainda mais esférico. Isso é notável se lembrarmos que sua superfície está em constante ebulição, com explosões, erupções e movimentos de plasma gigantescos. Como os cientistas conseguiram medir essa perfeição? Durante décadas, os astrônomos têm utilizado técnicas muito precisas, como a observação a partir de satélites e naves espaciais, para medir o raio solar em diferentes pontos. Os resultados mostram uma diferença tão pequena entre o Equador e os polos, que é quase indetectável, da ordem de algumas partes por milhão. Ou seja, se o Sol fosse do tamanho de uma laranja, a diferença máxima de seu diâmetro seria menor que a espessura de um cabelo humano. Esse nível de simetria tem consequências fascinantes. Por exemplo, ajuda a manter a estabilidade gravitacional do Sistema Solar. Se o Sol fosse significativamente achatado ou deformado, sua influência gravitacional seria desigual, afetando as órbitas dos planetas. Além disso, essa perfeição nos permite estudar com maior exatidão os fenômenos que ocorrem em sua superfície e interior, já que o modelo esférico facilita os cálculos físicos e matemáticos. Assim, da próxima vez que olhar para o Sol, lembre-se de que não é apenas a fonte de toda a nossa energia, mas também uma obra-prima da simetria cósmica. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. Você já se perguntou o que aconteceria se pudesse pisar no Sol? A resposta é simples: você não conseguiria. Ao contrário dos planetas rochosos, como a Terra ou Marte, o Sol não tem uma superfície sólida onde você possa apoiar os pés. Na verdade, é uma gigantesca esfera, composta quase que inteiramente por um estado da matéria muito pouco comum no nosso dia a dia, o plasma. Mas o que é exatamente o plasma e por que o Sol é feito disso e não de algo mais familiar como rocha ou gás? O plasma é frequentemente chamado de quarto estado da matéria, diferente do sólido, do líquido e do gás. Se você aquecer um gás o suficiente, seus átomos começam a se desintegrar.
Os elétrons se separam dos núcleos e o resultado é uma sopa de partículas carregadas eletricamente. Isso é o plasma. Na Terra, podemos ver plasma em relâmpagos ou nas luzes de neon. Mas no Sol, esse fenômeno ocorre em uma escala inimaginável. Em resumo, o Sol é feito de um material tão quente e energético que os átomos não conseguem permanecer inteiros. Talvez você se pergunte, se não é sólido, por que o Sol tem uma forma tão definida e parece uma esfera perfeita no céu? A chave está na gravidade. A enorme massa do Sol gera uma força gravitacional tão intensa que mantém todo o plasma apertado em direção ao centro, dando-lhe uma forma esférica quase perfeita. Sem essa força, o plasma se dispersaria no espaço e o Sol não poderia existir como o conhecemos. É como se a gravidade fosse um molde invisível que contém uma sopa borbulhante e luminosa. Além disso, a falta de uma superfície sólida tem consequências surpreendentes. Por exemplo, não há uma fronteira clara e definida entre o Sol e o espaço exterior. Em vez disso, suas camadas externas tornam-se cada vez mais tênues, até se fundirem com o vácuo. Isso também significa que os fenômenos solares, como erupções e ejeções de plasma, podem se liberar facilmente para o cosmos, viajando milhões de quilômetros e, às vezes, impactando até mesmo nosso próprio planeta. Assim, o Sol demonstra que a natureza pode construir estruturas colossais e complexas sem a necessidade de uma superfície como a imaginamos. Você já parou para pensar alguma vez quanto você pesaria se pudesse se colocar na superfície do Sol? Embora isso seja impossível por muitas razões, a comparação é fascinante. Na Terra, uma pessoa média de 70 quilos se sente, digamos, leve. Mas no Sol, essa mesma pessoa sentiria o peso esmagador de quase 2.000 quilos sobre seus ombros. Por que isso acontece? Tudo se deve à colossal força gravitacional que exerce nossa estrela. A gravidade do Sol é quase 28 vezes maior que a da Terra. É como se um elefante adulto, um carro e um piano de cauda subissem todos juntos sobre você ao mesmo tempo. E como o Sol consegue ter tal força? A resposta está em sua massa avassaladora. O Sol contém mais de 99% de toda a matéria do Sistema Solar. Imagine todas as montanhas, planetas e luas que você conhece, juntas, e ainda assim o Sol é muito, muito mais massivo. Mas qual é o efeito dessa gravidade esmagadora nos objetos e no próprio Sol? Ela mantém os planetas girando ao seu redor e segura firmemente cada partícula de sua estrutura, desde os átomos de hidrogênio em seu núcleo até as enormes ejeções de plasma que se disparam para o espaço. De fato, a gravidade solar é tão poderosa que comprime o núcleo do Sol a pressões inimagináveis, suficientes para desencadear reações nucleares que liberam energia e luz por todo o Sistema Solar. Agora, pense nisso. Se pudéssemos construir uma plataforma indestrutível sobre a superfície solar e colocar lá qualquer objeto terrestre, esse objeto seria esmagado instantaneamente pelo seu próprio peso, multiplicado quase 30 vezes. Mesmo o aço mais resistente não suportaria a pressão. Assim, a gravidade do Sol não é apenas responsável por manter a ordem cósmica, mas também por criar um dos ambientes mais extremos que existem no universo conhecido. Quem diria que, em termos de peso, o Sol transforma o cotidiano em algo quase inimaginável? Por que a Terra é um oásis no meio do espaço e não um mundo gelado ou abrasador como tantos outros planetas? A chave está na distância exata que nos separa do Sol, nem muito perto, nem muito longe. Esse intervalo tão especial recebe o nome de zona habitável, ou, de maneira mais coloquial, a zona Cinderela, fazendo alusão ao conto em que Cinderela busca o que está justo no ponto médio. Nem muito quente, nem muito frio,
mas perfeito. No nosso sistema solar, apenas a Terra se encontra nesse local privilegiado, onde a água pode permanecer em estado líquido, condição fundamental para a vida como a conhecemos. Mas o que faz com que essa faixa seja tão determinante? Se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, nossas temperaturas seriam tão elevadas que os oceanos ferveriam e a atmosfera se encheria de vapor d'água, criando um efeito estufa descontrolado, semelhante ao que hoje vemos em Vênus. Por outro lado, se a Terra estivesse um pouco mais longe, mesmo alguns milhões de quilômetros, as temperaturas cairiam tanto que os mares se congelariam e o planeta se transformaria em uma bola de gelo como Marte. Assim de precisa é a receita cósmica que nos permite existir. A zona Cinderela não é uma linha fixa, mas uma faixa que depende de muitos fatores: o tamanho e tipo da estrela, a composição da atmosfera do planeta, a quantidade de energia que recebe e até o próprio brilho da estrela em diferentes estágios de sua vida. Nosso Sol, por exemplo, tem aumentado lentamente sua luminosidade ao longo de bilhões de anos, deslocando pouco a pouco essa zona habitável. Isso significa que, no passado distante, a Terra era um pouco mais fria, e no futuro esse equilíbrio será rompido e as condições deixarão de ser tão favoráveis como agora. A zona Cinderela é uma garantia automática de vida? Não necessariamente. Embora encontrar um planeta nessa faixa seja o primeiro requisito, é preciso muito mais: uma atmosfera adequada, proteção contra radiação prejudicial e uma química que permita a aparição de organismos. No entanto, estar na distância certa do Sol é o primeiro grande filtro, e é o que torna a Terra o lar mais afortunado do nosso vizinhança cósmica. Quando pensamos no Sol, é fácil imaginar uma imensa bola de fogo ardendo no espaço, semelhante a uma fogueira gigantesca do tamanho de 1 milhão de terras. Mas, será que o Sol é realmente fogo? A resposta é surpreendente. Não é de forma alguma. O fogo que conhecemos na Terra é o resultado de uma reação química, onde o oxigênio se combina com materiais combustíveis e libera energia na forma de calor e luz. No entanto, no Sol não há oxigênio, nem madeira, nem gasolina. O que acontece em seu interior é um processo muito mais exótico, poderoso e fundamental para o universo: a fusão nuclear. O que significa que o Sol funciona com fusão nuclear? Ao contrário de acender um fósforo, o que acontece dentro do Sol é que os átomos de hidrogênio se fundem, literalmente se combinam, para formar átomos de hélio. Essa transformação libera uma quantidade colossal de energia. Por quê? Porque uma pequena fração da massa dos átomos originais se transforma diretamente em energia pura, de acordo com a famosa equação de Einstein, aquela que você com certeza já ouviu alguma vez. Energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, uma quantidade minúscula de massa se transforma em uma explosão de energia inimaginável. Se o fogo é uma simples faísca em comparação, a fusão nuclear é como um motor estelar que está funcionando há bilhões de anos. A temperatura e a pressão no núcleo do Sol são tão extremas que os átomos, normalmente repelidos por suas cargas positivas, são forçados a se unir. Imagine 2 ímãs muito poderosos que resistem a se juntar, mas se você os empurrar o suficiente, finalmente se fundem e liberam uma energia descomunal. Essa é a mágica da fusão e é o segredo que alimenta o Sol. Então, por que vemos o Sol brilhante e radiante no céu, se não é fogo? A luz e o calor que nos chegam são o resultado desse processo nuclear, não de uma chama tradicional. A cada segundo, o Sol transforma 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, liberando energia que viaja milhões de quilômetros até a Terra.
Assim, da próxima vez que você sentir o calor do sol em sua pele, lembre-se, não é fogo que te aquece, mas o poder da física nuclear, uma dança de partículas que ocorre a milhões de graus no coração da nossa estrela. O que acontece no coração do Sol? A resposta é uma das realidades mais surpreendentes do cosmos. Uma pressão tão extrema que desafia a imaginação humana. No núcleo solar, a pressão atinge 260 bilhões de vezes a que sentimos ao nível do mar na Terra. Para colocar em perspectiva, imagine o peso de uma montanha gigantesca, mas não apenas sobre seus ombros, e sim sobre cada centímetro quadrado do seu corpo. Essa é a magnitude da força que impera no centro da nossa estrela. Mas por que o Sol precisa de uma pressão tão descomunal? A razão é simples e ao mesmo tempo fascinante. É a única forma de os átomos de hidrogênio se aproximarem o suficiente para se fundirem e liberarem a energia que dá vida ao nosso planeta. A pressão central do Sol atua como um gigantesco forno de alta pressão, onde os núcleos atômicos, normalmente repelidos por sua carga positiva, são forçados a se fundir, superando suas diferenças graças à força gravitacional e à pressão extrema. É como se em uma sala cheia de pessoas, todas empurradas por uma força invisível, dois inimigos irreconciliáveis acabassem se cumprimentando. Você já se perguntou o que aconteceria se a pressão no núcleo diminuísse, mesmo que apenas um pouco? O Sol simplesmente não conseguiria manter o processo de fusão. Sem essa pressão, os átomos de hidrogênio não se fundiriam e a estrela deixaria de brilhar. Todo o equilíbrio de forças que mantém o Sol vivo depende dessa pressão central. A gravidade empurra tudo em direção ao centro, tentando esmagar a estrela, enquanto a pressão gerada pela fusão nuclear empurra para fora, evitando o colapso. É um pulso constante de forças opostas, uma batalha silenciosa que se desenrola há bilhões de anos sem descanso. E como sabemos tudo isso se nunca estivemos dentro do Sol? A resposta está na ciência. Através de modelos matemáticos, observações indiretas e o estudo de vibrações solares, os astrônomos conseguiram decifrar o comportamento do núcleo solar. Cada partícula que se funde, cada neutrino que escapa, cada vibração que atravessa a estrela, nos conta uma parte dessa história de pressão e equilíbrio. Assim, embora nunca pisemos no coração do Sol, podemos compreender a imensa força que lá se esconde, mantendo a luz e o calor que tornam a vida na Terra possível. Você já considerou quanta matéria é devorada pelo Sol a cada instante? A resposta é surpreendente. Nossa estrela consome, a cada segundo, cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio. É como se o Sol se alimentasse sem descanso, transformando essa imensa quantidade de hidrogênio em hélio a uma taxa que desafia toda a lógica humana. Para colocar em perspectiva, se pudéssemos reunir toda a água dos oceanos da Terra, o Sol consumiria essa quantidade em apenas algumas centenas de milhares de anos. Seu apetite é insaciável e, no entanto, seu tamanho mal parece mudar. A transformação que ocorre é muito mais profunda e invisível. Mas como o Sol consegue tal feito? A chave está em seu núcleo, onde a pressão e a temperatura são tão extremas que os átomos de hidrogênio se fundem, liberando quantidades colossais de energia no processo. Esse fenômeno, conhecido como fusão nuclear, é 1000 vezes mais eficiente do que qualquer reação química conhecida. Enquanto a combustão de um tronco de madeira mal aquece um cômodo, a fusão no coração solar gera energia suficiente para iluminar e aquecer todo o nosso planeta, e muito mais. A matéria se transforma em energia pura, seguindo a famosa equação de Einstein, e esse é o segredo do brilho solar. Você já se perguntou de onde vem a luz e o calor que nos dão vida?
tudo começa com essa conversão maciça de hidrogênio em hélio. O hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo, é o combustível primordial do Sol. Mas esse processo não é eterno. A cada segundo, o Sol perde um pouco de sua massa em troca de luz e calor. É um sacrifício constante, quase imperceptível aos nossos olhos, mas fundamental para a existência da vida na Terra. E embora 6 milhões de toneladas por segundo pareça uma cifra descomunal, o Sol é tão gigantesco que pode manter esse ritmo durante bilhões de anos. Na verdade, ele só consumiu uma pequena fração de seu hidrogênio desde seu nascimento. Mas chegará o dia em que esse recurso se esgotará, e o Sol terá que buscar novas formas de brilhar. Por enquanto, cada amanhecer é um lembrete do incansável banquete de hidrogênio que ocorre sobre nossas cabeças, invisível e silencioso, mas absolutamente essencial. Você já se perguntou como o Sol pode brilhar por bilhões de anos sem se esgotar? O segredo está em uma das equações mais famosas da história. I igual a mc ao quadrado, a fórmula de Albert Einstein. Esta equação nos diz que a massa pode se transformar diretamente em energia, e isso é exatamente o que acontece no coração do Sol. Lá, a cada segundo, uma pequena parte de sua massa se transforma em uma quantidade colossal de energia, suficiente para iluminar e aquecer todo o sistema solar. Mas como acontece essa transformação? No núcleo solar, os átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio em um processo conhecido como fusão nuclear. Durante esse processo, uma fração diminuta de massa se perde, mas não desaparece. Se transforma em energia pura. É como se pegássemos um grão de areia e, de repente, o transformássemos em uma explosão capaz de mover cidades inteiras. Embora essa perda de massa seja minúscula comparada à massa total do Sol, a quantidade de energia liberada é imensa, graças à velocidade da luz ao quadrado na equação. Você imagina quanta energia o Sol produz a cada segundo? É tão avassaladora que equivale à detonação simultânea de milhões de bombas nucleares. Toda essa energia viaja do núcleo para o espaço na forma de luz e calor, alimentando a vida na Terra e permitindo que os planetas mantenham temperaturas adequadas. De fato, se pudéssemos captar toda a energia que o Sol irradia em apenas um segundo, seria suficiente para abastecer a humanidade por centenas de milhares de anos. Essa prodigiosa capacidade de converter massa em energia manteve o Sol brilhando por cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, e continuará fazendo isso por muitos mais. A equação de Einstein, além de ser um símbolo da física moderna, é a chave que permite que nossa estrela seja o motor da vida e a arquitetura do sistema solar. Sem a magia de E igual a mc ao quadrado, o Sol não seria mais do que uma nuvem de gás fria e escura, e a Terra, um planeta sem luz nem calor. Quão quente pode ser uma estrela? Provavelmente você pensa que o Sol já é incrivelmente quente só pela energia que sentimos todos os dias na Terra. No entanto, a realidade supera em muito qualquer expectativa. Embora a superfície visível do Sol, conhecida como a fotosfera, atinja cerca de 5.500 graus Celsius, esse número é apenas uma fração da verdadeira temperatura que se esconde em seu interior. Onde está o verdadeiro forno solar? A resposta está em seu núcleo, o coração oculto de nossa estrela. No núcleo do Sol, ocorre um fenômeno que desafia a imaginação. Aqui, a temperatura chega a 15 milhões de graus Celsius. Você consegue imaginar um número assim? Para colocar em perspectiva, o metal mais resistente que usamos na Terra derrete a pouco mais de 1.500 graus. No interior do Sol,
essa temperatura seria como gelo. Lá, os átomos de hidrogênio estão submetidos a uma pressão e a uma energia tão extremas que se fundem, liberando enormes quantidades de energia na forma de luz e calor. É um processo que não tem nada a ver com o fogo tradicional. Trata-se de fusão nuclear, a mesma reação que alimenta as bombas de hidrogênio, mas de maneira contínua e controlada. Por que o núcleo é tão, mas tão quente? Tudo se deve à gravidade. A massa do Sol é tão grande que a força gravitacional comprime sua matéria em direção ao centro, comprimindo-a até que as temperaturas e pressões sejam suficientes para iniciar a fusão. Essa fusão libera energia, e essa energia mantém o núcleo aceso, impedindo o colapso pela gravidade. É um delicado equilíbrio. Se a fusão diminuísse, a gravidade venceria e o Sol se contrairia, mas se aumentasse demais, o Sol se expandiria. Essa dança constante é o segredo de sua estabilidade e seu calor abrasador. Talvez você se pergunte: como sabemos disso se nunca estivemos lá? Os cientistas desenvolveram métodos engenhosos para deduzir a temperatura do núcleo, como analisar as vibrações do Sol e detectar partículas chamadas neutrinos, que escapam diretamente do centro e chegam até nós. Graças a esses estudos, hoje sabemos que o Sol não é apenas uma fonte de calor e luz, mas um imenso reator nuclear natural, muito mais quente do que poderíamos imaginar. Assim, cada raio de Sol que chega à Terra é o eco de uma energia liberada em um inferno de milhões de graus, a milhões de quilômetros de distância. Você já se perguntou quanto tempo a luz leva para sair do Sol? A resposta desafia a intuição. Embora a luz viaje a uma velocidade impressionante, um fóton que nasce no núcleo solar pode levar mais de 170 mil anos para chegar à superfície. Por que essa viagem é tão lenta se a velocidade da luz é a mais rápida do universo? A razão está no próprio interior do Sol, um ambiente caótico e densamente povoado de partículas. Dentro do núcleo solar, o fóton recém-nascido não tem um caminho reto para o exterior. Em vez de avançar em linha reta, ele colide constantemente com prótons, elétrons e núcleos de hélio. É como se você tentasse sair de um estádio lotado. Cada passo exige que você desvie de pessoas, retroceda, avance, gire, e cada contato atrasa sua saída. Assim, o fóton percorre uma rota aleatória, rebatendo incontáveis vezes, perdendo e ganhando energia a cada colisão. A esse processo chama-se caminhada aleatória. Mas o que acontece uma vez que o fóton finalmente consegue escapar desse labirinto? Ao chegar à fotosfera, a camada visível do Sol, o fóton finalmente pode viajar livremente para o espaço. Agora sim, em pouco mais de 8 minutos, a luz atravessa os 150 milhões de quilômetros que nos separam do Sol e chega à Terra. Assim, a luz que ilumina nosso dia pode ser a mesma que iniciou sua jornada, quando ainda existiam mamutes lanosos caminhando sobre o planeta. Essa incrível trajetória nos lembra que, embora a luz pareça instantânea, sua história é marcada por uma verdadeira odisseia no interior solar. Cada raio que nos alcança é o resultado de uma viagem de perseverança através do caos e da densidade, uma travessia que dura milhares de gerações humanas antes de nos presentear com o calor e a vida que conhecemos. Quem diria que algo tão cotidiano como a luz do Sol guarda um segredo tão extraordinário? Você sabia que neste exato momento, milhões de partículas diminutas estão atravessando seu corpo sem que você perceba? Elas se chamam neutrinos e são um dos viajantes mais misteriosos e esquivos do universo. De onde vêm? A maioria dos neutrinos que te atravessam agora mesmo nasceu no coração do Sol, nas profundezas onde ocorre a fusão nuclear. A cada segundo, o Sol gera uma quantidade inimaginável dessas partículas, fantasma,
que saem disparadas em todas as direções, a velocidades próximas à da luz. Mas o que há de especial nos neutrinos? Ao contrário da luz, que não pode atravessar uma parede sólida, os neutrinos quase nunca interagem com a matéria. Se você pudesse vê-los, seria como observar uma multidão de fantasmas atravessando a Terra, os oceanos e a si mesmo, sem deixar rastro. Por que isso acontece? Os neutrinos têm quase nenhuma massa e não possuem carga elétrica, o que os torna praticamente invisíveis para tudo o que conhecemos. De fato, para parar metade dos neutrinos que atravessam a Terra, precisaríamos de uma parede de chumbo com um ano-luz de espessura. E como sabemos que eles existem? Detectar neutrinos é tão difícil que por muito tempo se duvidou de sua existência. Os cientistas construíram gigantescos laboratórios sob montanhas ou nas profundezas da Terra, cheios de tanques de água ultrapura ou gelo antártico, esperando que, por pura casualidade, um desses neutrinos colida com um átomo e deixe uma pista visível. É como tentar capturar uma gota de água em uma rede tão grande quanto um planeta, sabendo que a maioria escapará sem problemas. Mas, para que servem esses neutrinos solares? Eles são mensageiros diretos do núcleo do Sol. Enquanto a luz que vemos leva centenas de milhares de anos para sair do interior solar, os neutrinos escapam quase instantaneamente e chegam até nós em pouco mais de 8 minutos. Graças a eles, podemos olhar dentro do Sol e verificar que a fusão nuclear realmente está ocorrendo. São, de certa forma, as testemunhas silenciosas do motor que alimenta toda a vida na Terra. Quem diria que as partículas mais esquivas do universo também seriam as portadoras de alguns dos segredos mais profundos do cosmos? O que realmente significa que o Sol brilha? A resposta está na fotosfera, uma camada fina se comparada ao tamanho total do Sol, mas absolutamente crucial. A fotosfera é como a casca de uma fruta. Embora o interior seja muito maior e complexo, é a parte que realmente vemos e que nos dá toda a luz e o calor que chega à Terra. Mas o que há de especial nessa casca de luz? A fotosfera tem apenas cerca de 500 quilômetros de espessura, o que representa menos de uma 10/1000ª parte do raio solar. E, no entanto, é responsável por 99% da radiação visível que percebemos. A fotosfera é sólida? De jeito nenhum. Na verdade, nem se parece com a superfície de um planeta. A fotosfera é uma camada de gás extremamente quente, mas muito mais fria do que o núcleo solar. Sua temperatura gira em torno de 5.500 graus Celsius, o suficiente para ionizar os átomos e provocar o característico brilho branco do Sol. Quando olhamos para o Sol, sempre com a proteção adequada, é claro, o que realmente estamos vendo é a luz emitida pelos átomos de hidrogênio nesta região. É como olhar o brilho de uma lâmpada sem poder ver o filamento em seu interior. Você já se perguntou por que a fotosfera não é completamente uniforme? Se pudéssemos observá-la de perto, veríamos que está coberta de estruturas chamadas grânulos, bolhas gigantescas de plasma quente que sobem e descem como água fervendo em uma panela. Essas bolhas, de até 1000 quilômetros de diâmetro, aparecem e desaparecem em questão de minutos, dando à fotosfera uma aparência dinâmica e em constante mudança. Essa ebulição é, na verdade, o resultado da energia que viaja do interior do Sol até sua superfície, liberando-se finalmente como luz e calor. Mas a fotosfera também é o cenário de fenômenos ainda mais enigmáticos. Às vezes, no meio dessa brilhante casca, surgem as manchas solares, regiões mais escuras e frias, onde os campos magnéticos são tão intensos que alteram a circulação do plasma. Essas manchas podem ser tão grandes quanto a Terra e,
embora pareçam insignificantes em comparação com o tamanho total do Sol, influenciam de maneira surpreendente a quantidade de energia que recebemos. Assim, a fotosfera não só nos ilumina, também nos revela o pulso e os mistérios da nossa estrela mais próxima, uma casca de luz que encerra segredos que mal começamos a compreender. O que realmente acontece na superfície do Sol? À primeira vista, pode parecer uma esfera de luz uniforme, mas se pudéssemos observá-la de perto, descobriríamos uma superfície borbulhante, cheia de milhares de células em constante ebulição. Essas estruturas são chamadas de grânulos solares e são um dos fenômenos mais fascinantes da nossa estrela. Cada grânulo é uma espécie de bolha de plasma incandescente, e para te dar uma ideia do seu tamanho, cada um pode medir cerca de 1.500 quilômetros de diâmetro. Ou seja, cada grânulo poderia facilmente cobrir todo um país como a Espanha ou o estado do Texas. Mas por que esses grânulos se formam? A resposta está no processo de convecção térmica que ocorre sob a superfície solar. O plasma quente do interior sobe rapidamente e, ao chegar à superfície, esfria e desce pelas bordas, como se o Sol estivesse fervendo por dentro. Esse movimento constante lembra a água que borbulha em uma panela em fogo alto, mas aqui, em vez de água, falamos de plasma, e em vez de uma cozinha, trata-se do forno mais grande e potente que conhecemos. Você já se perguntou quantos grânulos cobrem o Sol ao mesmo tempo? Estima-se que a qualquer momento haja cerca de 1 milhão desses grânulos na fotosfera solar, todos mudando, aparecendo e desaparecendo em questão de minutos. Cada um vive, em média, cerca de 10 minutos antes de se dissipar, dando lugar a outros novos. Esse ciclo incessante dá à superfície solar uma aparência de colmeia dinâmica, onde o padrão nunca se repete exatamente igual. A existência dos grânulos não é apenas uma curiosidade visual, são uma manifestação direta de como o Sol transporta sua energia das profundezas para o espaço exterior. Graças a esses movimentos convectivos, a energia que se origina no núcleo consegue escapar e alimentar a luz e o calor que recebemos todos os dias na Terra. Assim, a colmeia do Sol não é apenas um espetáculo impressionante, mas também a chave para entender como nossa estrela funciona por dentro. Você já se perguntou de que cor é realmente o Sol? A maioria das pessoas responderia que é amarelo, mas essa crença é um dos grandes enganos visuais que a atmosfera terrestre nos proporciona. Se pudéssemos observar o Sol do espaço, sem a distorção do ar e da poeira, veríamos que, na verdade, ele é branco. Mas por que isso acontece? A resposta está em como a luz solar interage com a atmosfera do nosso planeta. A luz que emite o Sol é uma mistura de todas as cores do espectro visível, o que é conhecido como luz branca. No entanto, quando essa luz atravessa a atmosfera, as partículas que flutuam no ar dispersam a luz azul e violeta em todas as direções, um fenômeno chamado dispersão de Rayleigh. Por isso, o céu é azul durante o dia. Mas o mais curioso é que, ao perder parte dessa luz azul no trajeto, a luz que chega diretamente aos nossos olhos do Sol contém mais tons avermelhados e amarelos, dando-lhe aquele aspecto dourado tão característico quando o observamos da Terra. Agora, se você se pergunta por que o Sol às vezes parece alaranjado ou até vermelho ao amanhecer ou ao entardecer, a explicação é ainda mais surpreendente. Quando o Sol está perto do horizonte, sua luz deve atravessar uma maior quantidade de atmosfera, o que significa que ainda mais luz azul é dispersa e apenas as cores quentes conseguem chegar até nós. É como se a atmosfera filtrasse as cores, permitindo a passagem apenas das mais intensas e profundas nesses momentos do dia. Mas como poderíamos comprovar que a verdadeira cor do Sol é branca?
Os astronautas, ao saírem da atmosfera, viram diretamente nossa estrela e confirmam que sua luz é intensamente branca, sem matizes amarelos. Além disso, quando a luz solar é decomposta com um prisma, aparecem todas as cores do arco-íris, o que demonstra que sua luz contém todas as comprimentos de onda visíveis. Assim, da próxima vez que olhar para o céu e ver aquele brilho amarelo, lembre-se de que é apenas uma ilusão óptica criada pelo nosso próprio planeta. O Sol, em essência, é uma esfera de luz branca, brilhante e poderosa, cuja verdadeira natureza só pode ser descoberta fora da Terra. Você já se perguntou por que a superfície do Sol, que costuma parecer tão brilhante e uniforme, às vezes parece ter manchas escuras? As chamadas manchas solares desconcertaram a humanidade por séculos. À primeira vista, podem parecer imperfeições, mas na verdade são gigantescos campos magnéticos que emergem do interior do Sol, interferindo no fluxo de energia e provocando regiões muito mais frias do que seu entorno. Se a superfície solar gira em torno de 5.500 graus Celsius, as manchas solares podem estar até 1.500 graus mais frias. Por isso, da Terra, elas aparecem escuras em contraste com o resto da fotosfera. Quão grandes podem ser essas manchas? Algumas manchas solares superam o tamanho da Terra, se estendendo por dezenas de milhares de quilômetros. Imagine uma mancha que poderia cobrir vários planetas como o nosso sem problemas. Essas regiões excepcionais são o resultado da atividade magnética do Sol, tão intensa que literalmente consegue frear o movimento do plasma quente que normalmente flui em direção à superfície. É como se a energia interna do Sol encontrasse uma barreira invisível, uma espécie de tampão magnético que impede que a área se aqueça tanto quanto o resto. Mas por que o Sol gera esses ímãs colossais? Tudo começa em seu interior, onde o plasma se move em diferentes direções e velocidades. Essa dança caótica torce e entrelaça as linhas do campo magnético solar. Quando a tensão é demais, parte desse campo se libera e atravessa a superfície, criando essas regiões escuras e frias. As manchas costumam aparecer em pares ou grupos, sempre com polos magnéticos opostos, como se fossem as extremidades de um ímã gigantesco. De fato, se pudéssemos aproximar uma bússola de uma mancha solar, a agulha giraria desorientada, incapaz de decidir para onde apontar. As manchas solares não são apenas uma curiosidade estética, têm consequências profundas no clima espacial e na tecnologia da Terra. Os períodos de alta atividade de manchas solares costumam ser acompanhados de tempestades solares, erupções e ejeções de massa coronal, capazes de afetar satélites, redes elétricas e até provocar auroras espetaculares em latitudes incomuns. Assim, essas manchas escuras, que à primeira vista poderiam passar despercebidas, na verdade, são a assinatura visível de forças colossais que moldam o comportamento do Sol e, por consequência, a vida em nosso planeta. Quem diria que simples manchas poderiam ter tanto poder? Por que a coroa solar, essa camada exterior e difusa do Sol, é um dos maiores enigmas da astronomia? À primeira vista, pode parecer apenas uma extensão tênue e distante da superfície solar. Mas aqui reside um mistério que desafia a lógica. Enquanto a superfície visível do Sol, a fotosfera, tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius, a coroa atinge mais de 1 milhão de graus. Ou seja, quanto mais você se afasta do núcleo, mais calor encontra, como se a chama de uma vela fosse mais quente do que a própria mecha. Como pode ser que a atmosfera exterior de uma estrela seja muito mais quente do que sua superfície? Durante séculos, os astrônomos só puderam observar a coroa durante os eclipses totais de Sol, quando um halo brilhante e fantasmagórico se revela no céu.
Esse brilho, embora pareça delicado, é na verdade um plasma extremamente quente que emite luz e partículas a velocidades incríveis. Qual é a fonte dessa energia adicional? Não basta a luz e o calor que emanam do interior do Sol. Há algo mais acontecendo nessas regiões exteriores. E aqui entra em cena a física mais avançada, os campos magnéticos solares. A coroa está impregnada de intensos campos magnéticos que se retorcem, cruzam e liberam energia de maneira violenta e repentina. Acredita-se que pequenas explosões chamadas nanoflare, invisíveis da Terra, ocorram constantemente e liberem energia suficiente para aquecer o plasma coronal. Imagine milhões de minúsculas faíscas elétricas cortando o ar, cada uma somando calor a essa envoltória exterior. Além disso, as ondas magnéticas que viajam do interior solar até a coroa poderiam transferir energia de forma eficiente, como se você agitasse uma corda e, de alguma forma, a parte mais distante vibrasse com mais intensidade do que sua própria mão. Apesar de décadas de observações e missões espaciais dedicadas a decifrar esse enigma, a verdadeira razão por trás do extremo calor da coroa continua sendo um dos grandes desafios da física solar. Resolver esse mistério não é apenas fundamental para entender o funcionamento da nossa estrela, mas também para proteger a tecnologia e a vida na Terra, já que é na coroa que nascem as tempestades solares e as ejeções de massa coronal que podem impactar nosso planeta. Será que a resposta é uma combinação de processos magnéticos ainda mais complexos do que imaginamos? Ou nos espera uma descoberta revolucionária? O certo é que a coroa solar continua fascinando e intrigando os cientistas, lembrando-nos que mesmo na estrela que ilumina nossos dias, ainda há segredos a serem descobertos. Da próxima vez que você pensar no Sol, imagine essa misteriosa coroa, invisível à primeira vista, mas vital para a dinâmica do cosmos, e quem sabe, talvez a chave para compreender fenômenos energéticos em todo o universo. Você já parou para pensar por que os eclipses solares totais são tão espetaculares e, ao mesmo tempo, tão raros? A resposta está em uma coincidência astronômica quase milagrosa. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas também está aproximadamente 400 vezes mais longe de nós. Isso faz com que ambos os discos celestes pareçam ter exatamente o mesmo tamanho quando os vemos da Terra. Se a Lua fosse um pouco menor, ou estivesse um pouco mais longe, nunca experimentaríamos um eclipse total. O Sol nunca ficaria completamente coberto. E se a Lua fosse maior, ou o Sol mais próximo, os eclipses seriam muito menos impressionantes, já que a Lua cobriria demais e não permitiria ver a coroa solar. É como se colocássemos uma moeda na frente dos nossos olhos, cobrindo apenas uma lâmpada distante. Tudo deve se alinhar de maneira precisa para que esse efeito perfeito ocorra. Mas qual é a probabilidade de que isso aconteça em qualquer planeta? Praticamente nula. Os eclipses totais como os que vemos na Terra são uma raridade cósmica. Na maioria dos planetas do Sistema Solar, as luas não têm nem o tamanho nem a distância adequados para criar esse fenômeno. De fato, nem mesmo a nossa Lua sempre teve a medida certa. Há milhões de anos estava mais perto da Terra e cobria mais do que o necessário. Com o tempo, ela está se afastando lentamente. Então, dentro de alguns centenas de milhões de anos, os eclipses totais desaparecerão para sempre. Somos testemunhas de um espetáculo que, na escala do tempo cósmico, é fugaz. Além disso, os eclipses não apenas nos maravilham visualmente, também têm sido uma ferramenta fundamental para a ciência. Você sabia que foi durante um eclipse solar total que a teoria da relatividade de Einstein foi comprovada? Em 1919,
os astrônomos aproveitaram a breve oportunidade que um eclipse oferece para observar como a luz das estrelas se curvava ao passar perto do Sol. Algo impossível de ver em circunstâncias normais. Assim, um evento que dura apenas alguns minutos na vida de uma pessoa ajudou a revolucionar nossa compreensão do universo. Mas, o que você sentiria se soubesse que, na verdade, cada um desses eclipses é um lembrete do quão efêmero e especial é o nosso lugar no cosmos? Os eclipses totais de Sol são como uma janela que se abre apenas por um instante, produto de um alinhamento que não se repetirá eternamente. Ver um é presenciar uma coreografia celeste irrepetível, uma casualidade entre bilhões de possibilidades e uma demonstração de que, no universo, até mesmo as coincidências podem criar momentos de assombro e beleza incomparáveis. O que aconteceria se eu te dissesse que, neste exato momento, uma tempestade invisível percorre o espaço e atravessa todo o nosso sistema solar, e que agora mesmo está envolvendo a Terra? Esse fenômeno se chama vento solar e é um dos processos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, menos compreendidos do Sol. Ao contrário do vento que sentimos na Terra, o vento solar não é ar, mas sim uma corrente de partículas carregadas, principalmente prótons e elétrons, que são expelidas constantemente da atmosfera exterior do Sol em direção ao espaço. Mas por que o Sol lança essas partículas ao vácuo? A resposta está em sua natureza explosiva e na energia colossal que se gera em suas camadas mais externas. A atmosfera solar, especialmente a coroa, atinge temperaturas tão extremas que os átomos perdem seus elétrons e se tornam plasma. Nesse ambiente, a gravidade do Sol não consegue reter completamente as partículas, que saem disparadas a velocidades que podem superar 800 mil quilômetros por hora. Imagine abrir uma panela de pressão no espaço. O conteúdo sairia disparado em todas as direções. Algo semelhante ocorre no Sol, mas em uma escala quase inimaginável. A cada segundo, o vento solar transporta para o espaço mais de 1 milhão de toneladas de matéria solar, que se dispersam por todo o sistema solar, formando uma espécie de rio de partículas que nunca para. Você já se perguntou como esse vento solar nos afeta aqui, na Terra? Embora estejamos protegidos pelo campo magnético terrestre, o vento solar pode provocar verdadeiros espetáculos naturais, como as auroras boreais e austrais, quando suas partículas colidem com a atmosfera do nosso planeta. Mas nem tudo é beleza. Durante tempestades solares intensas, o vento solar pode alterar tudo, desde sistemas de comunicação até satélites e redes elétricas, demonstrando que, mesmo a milhões de quilômetros do Sol, continuamos sob sua influência direta. Até mesmo a forma da bolha que envolve todo o sistema solar, a heliosfera, é esculpida pela força desse vento invisível. Mas o vento solar não é sempre igual. Às vezes, o Sol entra em períodos de maior atividade e lança rajadas especialmente potentes, conhecidas como ejeções de massa coronal, que podem ser comparadas a verdadeiros furacões de partículas. Essas tempestades solares já impactaram a Terra e, em algumas ocasiões, causaram apagões massivos ou interferências nas sinalizações de rádio e GPS. Você sabia que, em 1859, uma tempestade solar tão intensa fez com que os telégrafos funcionassem sem eletricidade e provocou auroras tão brilhantes que eram visíveis em latitudes onde normalmente a aurora é impossível? Esse evento, conhecido como Evento Carrington, é um lembrete da potência e do alcance do vento solar. Em última análise, o vento solar é o sopro permanente do Sol, um fluxo constante que, embora invisível, molda o espaço ao seu redor e conecta nosso planeta à estrela que lhe dá vida. Não importa quão longe estejamos,
O vento solar nos lembra que somos parte de um sistema dinâmico, onde mesmo o que não podemos ver tem o poder de mudar nosso mundo. Por que o Sol às vezes parece mais inquieto e em outras ocasiões mais tranquilo? A resposta está em um dos ritmos mais surpreendentes da natureza, o ciclo solar de 11 anos. Assim como o pulso de um coração marca a vida de um ser humano, o Sol pulsa com seu próprio ciclo de atividade. Este ciclo é uma espécie de relógio cósmico, onde a cada 11 anos a estrela-rei passa por fases de calma e tempestade, alterando seu comportamento de maneiras surpreendentes. Durante os anos de máxima atividade, o Sol se cobre de manchas escuras, aparecem erupções gigantescas e sua superfície se torna muito mais dinâmica, enquanto nos períodos de mínima atividade, tudo parece se acalmar. Mas o que causa esse ciclo tão regular? O segredo está nos complexos campos magnéticos do Sol. Imagine um enorme novelo de fios invisíveis, que devido à rotação desigual do Sol, acabam se emaranhando e torcendo. A cada 11 anos, esses campos magnéticos alcançam seu maior grau de confusão e, de repente, se reorganizam, reiniciando o ciclo. É como se o Sol tivesse que se desenredar de vez em quando para poder seguir em frente. Esse fenômeno é tão constante que os astrônomos estão registrando suas altas e baixas há mais de 2 séculos, observando como o número de manchas solares sobe e desce, como as ondas do mar. E por que isso deveria nos importar? Porque a atividade solar influencia diretamente a Terra, embora não percebamos à primeira vista. Quando o Sol está em sua fase mais ativa, libera enormes quantidades de energia e partículas carregadas ao espaço, alterando o clima espacial. Essas explosões podem afetar os sistemas de comunicação, os satélites, as redes elétricas e até mesmo produzir espetaculares auroras perto dos polos. Em épocas de mínimo solar, por outro lado, a radiação que chega ao nosso planeta diminui, o que também pode ter consequências sutis, como mudanças na atmosfera superior. Como sabemos em que parte do ciclo estamos? Os cientistas monitoram constantemente as manchas solares e as emissões do Sol, como se estivessem seguindo o compasso de uma sinfonia estelar. Graças a décadas de observação, hoje podemos antecipar os períodos de maior turbulência solar e nos preparar para seus possíveis efeitos. O ciclo solar de 11 anos é um lembrete de que, embora pareça imutável, o Sol é um ser vivo em termos astronômicos, com seus próprios ritmos e mistérios ainda por descobrir. Você sabia que o Sol não gira como uma esfera sólida, mas que diferentes partes de sua superfície rodam em velocidades distintas? Esse fenômeno é chamado de rotação diferencial e é uma das chaves para entender o comportamento tão peculiar da nossa estrela. Mas como é possível que uma mesma esfera tenha fusos horários diferentes? A resposta está em sua natureza. O Sol é uma gigantesca bola de plasma, não um sólido, e suas camadas se movem quase como se fossem bandas separadas, no estilo das camadas de uma cebola, girando cada uma em seu próprio ritmo. No equador solar, uma volta completa leva aproximadamente 25 dias terrestres. No entanto, se nos deslocarmos em direção aos polos, o tempo para completar uma rotação aumenta para cerca de 35 dias. É como se a parte central do Sol estivesse em uma corrida constante, ultrapassando as extremidades, que avançam mais lentamente. Esse efeito tão incomum não ocorre em planetas como a Terra, onde a superfície sólida gira como um bloco unificado. Por que ocorre essa rotação diferencial? A causa principal é a composição e dinâmica interna do Sol. Sendo formado por plasma muito quente, as partículas carregadas deslizam umas sobre as outras, sem a fricção que existe nos sólidos.
Pense em um gigantesco balão de mel que gira mais rápido pelo centro e mais devagar pelas bordas. O resultado é um emaranhado fascinante, onde o campo magnético se retorce e acumula energia. Esse mecanismo é fundamental para a formação de manchas solares, erupções e outros fenômenos magnéticos que afetam até mesmo a vida na Terra. A rotação diferencial não é apenas uma curiosidade, mas tem consequências profundas. Ao distorcer o campo magnético solar, alimenta ciclos de atividade que podem desencadear tempestades solares e ejeções de massa coronal. Esses eventos influenciam o clima espacial e podem interferir em nossos satélites e sistemas elétricos. Assim, o simples fato de que o Sol gire de maneira desigual é uma das principais razões pelas quais nosso ambiente espacial é tão dinâmico e, às vezes, imprevisível. Não é incrível que o ritmo interno da nossa estrela tenha um impacto tão direto no destino de todo um planeta? O campo magnético do Sol é um dos maiores responsáveis pelo seu comportamento imprevisível e fascinante. Mas como surge esse emaranhado magnético tão característico? O segredo está na maneira como o Sol gira. Ao contrário de um planeta sólido, o Sol é uma enorme esfera de plasma, e seu equador gira mais rápido do que os polos. Essa diferença de velocidade provoca que as linhas do campo magnético se estiquem, torçam e enredem, como se você estivesse girando uma massa de plasticina em diferentes velocidades por ambas as extremidades. Você consegue imaginar as forças que isso desencadeia? Com o tempo, esses campos magnéticos se enredam tanto que acabam armazenando quantidades colossais de energia. É como se o Sol fosse uma gigantesca bobina de fios, que ao acumular tensão demais, de repente se solta, liberando toda essa energia acumulada. Esse processo, conhecido como reconexão magnética, pode desencadear eventos violentos como tempestades solares e erupções, capazes de liberar em segundos mais energia do que todas as bombas nucleares da humanidade juntas. Mas essas tempestades não são apenas espetaculares. Também podem ter consequências diretas em nosso planeta. Você sabia que uma dessas explosões magnéticas pode alterar a tecnologia na Terra? Satélites, redes elétricas e sistemas de comunicação podem ser afetados pelas partículas e radiação que chegam após uma dessas erupções. É como se o Sol, ao resolver seus emaranhados magnéticos, enviasse ondas de choque que se propagam por todo o sistema solar. Apesar dos enormes avanços na astronomia, o comportamento magnético do Sol continua sendo um mistério em muitos aspectos. Os cientistas estudam constantemente esses emaranhados, porque, ao compreendê-los, poderíamos prever melhor quando ocorrerão as tempestades solares mais intensas e como proteger nossa infraestrutura tecnológica. Assim, os emaranhados magnéticos do Sol não são apenas um espetáculo cósmico, mas também um desafio científico que nos obriga a continuar explorando e aprendendo sobre a estrela que nos dá a vida. O que acontece quando o Sol, aquela aparentemente tranquila esfera luminosa no céu, decide liberar sua fúria? As erupções solares são um dos fenômenos mais poderosos e explosivos do nosso sistema estelar. Mas o que são realmente essas erupções? São erupções colossais de energia na atmosfera solar, onde em questão de minutos se libera uma quantidade de energia equivalente a milhões de bombas nucleares. Essa explosão repentina ocorre quando os intensos campos magnéticos do Sol, em constante movimento e entrelaçamento, se reorganizam bruscamente, liberando uma onda de radiação e partículas no espaço. Pode-se comparar a força de uma erupção solar com algo na Terra? Imagine toda a energia que a humanidade consome durante centenas de milhares de anos, liberada em apenas alguns instantes.
Assim de poderosas podem ser essas explosões. As erupções solares podem aquecer regiões da atmosfera solar a dezenas de milhões de graus em segundos. As partículas aceleradas alcançam velocidades próximas à da luz e são capazes de percorrer a distância entre o Sol e a Terra em apenas 8 minutos. O resultado? Um bombardeio invisível de radiação que pode afetar tanto os satélites quanto as comunicações terrestres. Mas, como se detecta uma erupção solar? Não são visíveis a olho nu. A maior parte de sua energia é emitida na forma de raios, X, e radiação ultravioleta extrema. Os observatórios espaciais são os responsáveis por monitorar constantemente essas explosões. Quando uma erupção especialmente potente se direciona para o nosso planeta, os sinais de rádio podem ser interrompidos. As redes elétricas podem sofrer danos e, em algumas ocasiões, são geradas auroras espetaculares em latitudes incomuns. É como se o Sol enviasse um aviso à Terra de seu impressionante poder. São perigosas para nós? Apesar de quão alarmantes possam soar, a atmosfera da Terra e seu campo magnético nos protegem da maior parte dos efeitos prejudiciais. No entanto, para os astronautas e a tecnologia no espaço, as erupções solares representam um risco considerável. Graças ao estudo desses eventos, a ciência aprendeu a prever e mitigar suas consequências. Mas o fenômeno continua sendo um lembrete constante de que vivemos sob a influência de uma estrela dinâmica e, às vezes, imprevisível. As erupções solares são o batimento explosivo do Sol, uma demonstração de sua energia incontrolável e da complexidade dos processos que governam nosso astro-rei. O que aconteceria se uma tempestade solar desencadeasse uma nuvem gigante de plasma e partículas em direção ao espaço? Isso é, precisamente, uma ejeção de massa coronal, ou CME, na sigla em inglês. O Sol, longe de ser uma esfera tranquila e aprazível, é um cenário de forças descomunais. Em certos momentos, seus campos magnéticos se entrelaçam, acumulam energia e, de repente, liberam essa tensão, lançando ao espaço enormes bolhas de plasma que podem pesar bilhões de toneladas. É como se o Sol espirrasse e esse espirro pudesse percorrer milhões de quilômetros. Agora, quão rápidas são essas ejeções? Algumas podem viajar a mais de 2 milhões de quilômetros por hora, superando tudo o que podemos imaginar em termos terrestres. Para colocar em perspectiva, se você pudesse montar uma dessas nuvens de plasma, chegaria da Terra à Lua em apenas algumas horas. Mas o que elas contêm? Principalmente prótons, elétrons e núcleos de hélio, todos banhados em um forte campo magnético. Ao se deslocar, essas nuvens arrastam consigo parte do próprio campo magnético solar, como se carregassem uma bandeira invisível tremulando através do espaço. E o que acontece se uma dessas ejeções colidir com a Terra? O resultado pode ser espetacular e perigoso. Quando a nuvem de plasma interage com o campo magnético terrestre, pode desencadear tempestades geomagnéticas. Essas tempestades podem causar desde auroras deslumbrantes em latitudes incomuns até graves falhas em satélites, sistemas de navegação e redes elétricas. Um evento extremo, como o famoso Evento Carrington, de 1859, fez com que os sistemas de telégrafo chiassem e falhassem em todo o mundo, muito antes de dependermos da tecnologia digital. Mas, por que o Sol lança essas ejeções de massa coronal? Tudo tem a ver com a dinâmica de seus campos magnéticos. Imagine um elástico se torcendo cada vez mais até que finalmente se rompe. Essa ruptura libera energia acumulada e arremessa a matéria para longe da superfície solar.
Os astrônomos estudam essas ejeções porque antecipá-las é crucial para proteger a infraestrutura terrestre e os astronautas no espaço. Observar, compreender e prever as CMEs é um dos grandes desafios da ciência solar, pois cada uma pode mudar em questão de horas a calma do nosso ambiente espacial. O Sol, embora distante, tem o poder de alterar nossa vida cotidiana com uma única dessas explosões colossais. Você sabia que o Sol, apesar de ser uma esfera ardente de plasma, também tem algo parecido com um batimento? Embora no espaço ninguém possa ouvir sons como os conhecemos, o Sol vibra constantemente. Essas vibrações, chamadas oscilações solares, percorrem seu interior e superfície. É como se fosse um gigantesco sino que ressoa, mas em vez de soar, essas ondas nos contam segredos sobre seu interior, impossíveis de descobrir de outra forma. Como é possível ouvir uma estrela que está a mais de 150 milhões de quilômetros de distância? Aqui entra em cena uma ciência fascinante: a helioseismologia. A helioseismologia é a disciplina que estuda as ondas acústicas geradas dentro do Sol. Se pudéssemos transformar essas vibrações em som, ouviríamos um murmúrio grave e profundo, como o retumbar de um tambor gigante. No entanto, essas ondas não viajam pelo vazio do espaço, mas se propagam dentro do plasma solar. Os cientistas analisam os movimentos na superfície solar, pequenos ascensos e descensos que ocorrem devido às ondas que viajam do núcleo até a fotosfera. É como colocar um estetoscópio sobre a superfície de uma estrela e ouvir como bate. Mas por que é tão importante estudar esses sons? A razão é que, graças a eles, podemos saber o que acontece no coração do Sol. Da mesma forma que um médico pode diagnosticar doenças ouvindo os batimentos do coração, os astrônomos podem deduzir a composição, temperatura, densidade e dinâmica interna da nossa estrela sem precisar enviar sondas ao núcleo. Essas vibrações revelam, por exemplo, quão rápido o interior solar gira, como sua energia é distribuída e onde são gerados os campos magnéticos que dão origem a tempestades solares. Assim, o Sol não apenas nos ilumina e nos dá vida, mas também nos fala em uma linguagem de ondas e vibrações. Decifrar essa linguagem permitiu à humanidade entender melhor o funcionamento interno da nossa estrela e antecipar fenômenos que podem impactar a vida na Terra. De certo modo, ouvir o som do Sol é como decifrar as notas de uma partitura cósmica que vem sendo interpretada há bilhões de anos. Uma melodia silenciosa, mas fundamental para o equilíbrio de todo o sistema solar. Você já se perguntou o que provoca as hipnotizantes luzes que dançam nos céus polares? As auroras, tanto boreais no hemisfério norte quanto australes no sul, são muito mais do que um espetáculo visual. São a assinatura invisível do Sol em nosso próprio planeta. Mas como nossa estrela consegue criar tal fenômeno a milhares de quilômetros de distância? A resposta está no vento solar, uma corrente incessante de partículas carregadas que o Sol lança ao espaço, como se estivesse soprando poeira estelar sobre todos os planetas ao seu redor. Quando essas partículas viajam pelo espaço e chegam à Terra, encontram um obstáculo inesperado: o campo magnético terrestre. Este campo atua como um escudo, desviando a maioria das partículas, mas perto dos polos magnéticos, as defesas se enfraquecem. É precisamente ali que o vento solar consegue se infiltrar, guiado pelas linhas magnéticas em direção à atmosfera superior. Ao colidir com os átomos de oxigênio e nitrogênio, as partículas solares transferem sua energia, e esses átomos, como se fossem minúsculas lâmpadas, liberam luz em forma de flashes verdes, vermelhos, violetas e azuis,
E por que as auroras têm formas tão caprichosas e cores tão vivas? A resposta está na interação entre as partículas solares e os diferentes gases de nossa atmosfera. O oxigênio, por exemplo, emite tons verdes e vermelhos, enquanto o nitrogênio produz azuis e violetas. Além disso, as formas em movimento, que às vezes parecem cortinas, espirais ou arcos, são o resultado direto de como o campo magnético canaliza e molda o fluxo de partículas. É como se o Sol estivesse pintando com pincéis invisíveis sobre a tela noturna da Terra. Mas as auroras não são apenas um espetáculo para os sentidos. Também são um lembrete da poderosa conexão entre o Sol e nosso planeta. Em épocas de maior atividade solar, como durante as tempestades solares, as auroras podem ser visíveis muito além dos círculos polares, chegando até mesmo a latitudes temperadas. Essas tempestades, embora belas, também podem afetar sistemas de comunicação, satélites e redes elétricas, demonstrando que a influência do Sol vai muito além da simples luz e calor. As auroras, definitivamente, são a mensagem luminosa do Sol, lembrando-nos que, embora estejamos a milhões de quilômetros de distância, continuamos sob sua influência constante e maravilhosa. Quando pensamos no Sol, costumamos imaginá-lo como um ponto fixo, suspenso no centro do nosso sistema solar, imóvel no espaço. Mas você sabia que, na verdade, o Sol viaja a uma velocidade impressionante pela galáxia? Não apenas os planetas giram em torno do Sol, mas o próprio Sol está imerso em uma travessia gigantesca ao redor do centro da Via Láctea. A que velocidade ele realiza essa viagem? Incrivelmente, o Sol se desloca a cerca de 828 mil quilômetros por hora, arrastando consigo a Terra e todos os outros planetas, cometas e asteroides do Sistema Solar. Agora, pare um segundo e imagine esse número. 828 mil quilômetros por hora é mais de 20 vezes a velocidade de uma nave espacial viajando em direção à Lua. É tão veloz que em apenas 1 minuto o Sol percorreria uma distância maior do que a que existe entre Madrid e Buenos Aires. Mas por que ele se move a essa velocidade vertiginosa? A resposta está na enorme força gravitacional do centro galáctico, onde reside um buraco negro supermassivo. Como uma pedra lançada por uma funda invisível, o Sol e todo o seu séquito planetário orbitam esse centro, seguindo uma trajetória elíptica que mal percebemos em nossa vida cotidiana. Isso significa que podemos sentir esse movimento? A verdade é que não. Tudo ao nosso redor, desde os mares até as montanhas, viaja no mesmo ritmo. Essa velocidade, embora inimaginável, é completamente imperceptível para nós, porque não há pontos de referência próximos que permitam sentir o deslocamento. É como viajar em um trem perfeitamente suave e silencioso, onde o único sinal de movimento é a paisagem distante, que, em nosso caso, seriam outras estrelas e nebulosas, tão distantes que parecem fixas durante milhares de anos. Essa viagem galáctica não é apenas uma curiosidade. Influencia o ambiente que atravessa o sistema solar. O Sol, como uma nave estelar, abre caminho através de nuvens interestelares, zonas de maior ou menor densidade e campos magnéticos que podem afetar a forma da heliosfera, essa bolha protetora que nos resguarda da radiação cósmica. Inclusive, alguns cientistas se perguntam se os encontros com regiões mais densas da galáxia impactaram a história da vida na Terra, provocando mudanças climáticas ou até mesmo extinções em massa. Assim, enquanto a cada dia vemos o Sol nascer, na verdade estamos viajando juntos a uma velocidade surpreendente pela imensidão da Via Láctea. Você sabia que o Sol também tem seu próprio ano? Não se trata do ano terrestre de 365 dias,
ao qual estamos acostumados, mas sim de uma gigantesca viagem ao redor do centro da galáxia. Esse trajeto, conhecido como Ano Galáctico, é a impressionante órbita que o Sol, junto com todo o Sistema Solar, realiza ao redor do centro da Via Láctea. Mas quanto tempo dura realmente esse ano galáctico? Enquanto você celebra seus aniversários a cada 12 meses, o Sol só deu uma volta ao redor da galáxia desde que os primeiros dinossauros apareceram na Terra. Em outras palavras, um ano galáctico equivale a aproximadamente 230 milhões de anos terrestres. Vamos pensar na escala dessa viagem. O Sol não está parado no espaço, mas se desloca a uma velocidade impressionante, próxima a 828 mil quilômetros por hora. No entanto, devido à colossal distância que separa o Sol do centro galáctico, cerca de 27 mil anos-luz, esse percurso é tão extenso que a vida humana, e até mesmo a história da humanidade inteira, cabem em uma fração diminuta desse ciclo. Durante um ano galáctico, os continentes mudaram de forma, os oceanos variaram, e a vida na Terra evoluiu inúmeras vezes. Nossa perspectiva do tempo se torna quase insignificante ao compará-la com o relógio galáctico. Você já se perguntou o que isso realmente significa para nós? Embora a translação do Sol ao redor do centro galáctico não afete diretamente o dia a dia na Terra, ela tem consequências a longo prazo. À medida que avança pela galáxia, o sistema solar atravessa diferentes regiões do espaço interestelar, algumas mais densas, outras mais tranquilas. Essas mudanças podem influenciar a quantidade de radiação cósmica que chega até nós, e até mesmo na frequência de impactos de cometas e asteroides, já que a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper podem ser perturbados por encontros gravitacionais ao longo da viagem. O ano galáctico nos lembra que somos passageiros em um carrossel cósmico de proporções inimagináveis. O que para nós é a eternidade, para a galáxia é apenas uma pequena volta. Cada vez que olhamos para o céu, vemos uma instantânea desse imenso movimento, uma dança silenciosa que durou bilhões de anos e que continuará muito depois de nossa espécie ter desaparecido. O ano galáctico é um lembrete de nossa pequenez e, ao mesmo tempo, de nosso vínculo inseparável com o universo que habitamos. Quantas voltas o Sol deu ao redor da galáxia desde que a Terra existe? A resposta é surpreendente. Apenas 2. E durante sua última volta completa, os dinossauros dominavam nosso planeta. Isso mesmo. Enquanto os tiranossauros espreitavam nas florestas e os tricerátops pastavam em vastas planícies, o Sol estava no mesmo ponto de sua órbita galáctica em que está agora. Isso significa que, na escala do tempo cósmico, a era dos dinossauros foi apenas um piscada na travessia do Sol pela Via Láctea. O Sol não está parado no centro do universo. Viaja a uma velocidade surpreendente de centenas de milhares de quilômetros por hora ao redor do núcleo da galáxia. Mas quão grande é essa volta? A órbita solar abrange cerca de 150 mil anos-luz de diâmetro, e para completá-la, nosso Sol precisa de aproximadamente 230 milhões de anos. É um percurso tão extenso que, se a Via Láctea fosse uma pista de atletismo, o Sol seria um corredor de maratona que mal deu 2 voltas desde a origem da Terra. Agora, como sabemos que os dinossauros estavam aqui da última vez que o Sol passou por esta região da galáxia? Graças aos registros fósseis e à datação de rochas, os paleontólogos determinaram que os dinossauros floresceram entre 230 e 65 milhões de anos atrás. Ou seja, a última vez que o Sol ocupou sua atual posição galáctica, a Terra era um mundo completamente diferente, povoado por criaturas colossais, florestas exuberantes e oceanos quentes onde nadavam répteis gigantes. Esse dado
nos convida a refletir sobre a escala do tempo cósmico. Se comparássemos a vida do Sol com um ano humano, toda a existência dos dinossauros seria apenas um dia. As eras geológicas da Terra são apenas capítulos breves na história do nosso astro. O Sol e sua família de planetas viajam juntos pela galáxia, enquanto a vida na Terra evolui. Se transforma e desaparece, deixando rastros que apenas o tempo e a ciência podem decifrar. Da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que nossa estrela continua sua jornada, tão paciente quanto imparável, levando consigo as memórias de mundos que já não existem. Qual é o destino para o qual nosso Sol se dirige, enquanto viaja pela galáxia? Embora costumemos pensar no Sol como o ponto fixo ao redor do qual tudo no sistema solar gira, na verdade, nossa estrela-rei também se move pelo espaço a uma velocidade impressionante. O trajeto que o Sol segue, junto com todos os planetas, asteroides e cometas que o acompanham, tem um rumo definido na Via Láctea. Esse destino se chama o ápex solar. Mas o que é exatamente o ápex solar e por que é importante conhecê-lo? O ápex solar é o ponto para o qual o Sol se dirige enquanto orbita o centro galáctico. Se pudéssemos imaginar a Via Láctea como uma pista de corrida cósmica, o Sol seria um dos corredores, e o ápex solar seria a meta temporária para a qual ele aponta neste trecho. Atualmente, a direção do ápex solar está na constelação de Lira, apontando especificamente para a brilhante estrela Vega. Isso significa que, neste exato momento, o sistema solar avança pelo espaço em direção à Vega, embora nunca cheguemos a alcançá-la, já que tanto o Sol quanto Vega também se movem pela galáxia. A que velocidade estamos indo nesta viagem galáctica? O Sol, junto com a Terra e todo o sistema solar, se move a mais de 300 mil quilômetros por hora em direção ao ápex solar. Esse movimento não é perceptível em nosso dia a dia, mas é fundamental para entender nossa posição no cosmos. Assim como os passageiros de um trem não sentem a velocidade à qual se deslocam enquanto olham pela janela, nós também não notamos essa incrível viagem sideral. No entanto, esse deslocamento constante afeta a forma como percebemos o céu noturno ao longo de milhões de anos e tem sido fundamental para que os astrônomos compreendam a dinâmica de nossa galáxia. Mas, por que o Sol se dirige ao ápex solar e não em outra direção? A resposta está relacionada à estrutura e à rotação da Via Láctea. O Sol, como todas as estrelas de nosso bairro galáctico, orbita o centro da galáxia, seguindo uma trajetória influenciada pela gravidade da matéria visível e da misteriosa matéria escura. O ápex solar representa simplesmente a direção resultante de todos esses movimentos combinados. À medida que o Sol avança, o céu que vemos da Terra muda gradualmente de perspectiva, embora essas mudanças levem milhões de anos para serem perceptíveis. Esse conhecimento nos lembra que, embora a Terra pareça nosso lar imóvel, na verdade, estamos embarcados em uma viagem cósmica junto com o Sol, atravessando a galáxia em direção a um destino invisível a olho nu. Saber para onde estamos indo é tão fascinante quanto saber de onde viemos. O ápex solar é uma dessas pistas que nos permite entender nosso lugar e nosso rumo no vasto cenário do universo. Você já pensou na fronteira invisível que separa nosso sistema solar do resto da galáxia? Existe uma espécie de bolha cósmica que envolve o Sol e todos os planetas, agindo como um escudo protetor em meio ao oceano interestelar. Essa bolha se chama heliosfera. E é muito mais do que uma simples camada imaginária. É a vanguarda do nosso pequeno bairro galáctico, a muralha que mantém à distância a radiação e as partículas provenientes do espaço exterior. A heliosfera
é criada pelo vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas que o Sol expulsa em todas as direções. À medida que essas partículas se afastam, formam uma corrente que se estende muito além da órbita de Plutão, até alcançar uma distância onde a pressão do vento solar se equilibra com a do meio interestelar. Até onde vai essa fronteira? Se o Sol fosse uma lâmpada no centro de uma sala, a heliosfera seria como uma esfera de luz que se expande até quase 120 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Assim, todos os planetas e a maioria dos objetos do Sistema Solar navegam seguros dentro dessa bolha energética. Mas, por que a heliosfera é tão importante? A resposta está em sua função como escudo. Fora dela, o espaço interestelar está cheio de raios cósmicos, partículas de altíssima energia, que podem danificar a atmosfera dos planetas e afetar a vida. A heliosfera atua como um filtro, desviando ou freando grande parte desses raios antes que alcancem a Terra. Sem esse escudo natural, a vida, como a conhecemos, seria muito mais vulnerável à radiação prejudicial e às mudanças energéticas do espaço profundo. No entanto, a heliosfera não é uma fronteira estática. Seu tamanho e forma mudam em resposta ao ciclo de atividade solar e às condições do meio interestelar. Às vezes, ela se deforma como uma gota d'água em movimento, empurrada pelos ventos e pela pressão do ambiente galáctico. As sondas Voyager, verdadeiros mensageiros da humanidade, foram as primeiras a cruzar essa fronteira e entrar no espaço interestelar, confirmando que a heliosfera é nosso último bastião antes de mergulharmos no vasto e desconhecido mar da galáxia. Assim, a heliosfera, silenciosa e invisível, permanece como nossa primeira linha de defesa e a fronteira final do nosso lar solar. O que o Sol e uma família numerosa têm em comum? Embora hoje o vejamos como uma estrela solitária, nosso Sol nasceu acompanhado de milhares de irmãos. Nos primeiros dias de sua existência, fazia parte de um aglomerado estelar, um gigantesco ninho onde se gestam dezenas de milhares de estrelas ao mesmo tempo. Imagine uma gigantesca maternidade cósmica. Em uma mesma nuvem de gás e poeira, a gravidade vai agrupando matéria até que, como bolhas em uma panela fervendo, começam a acender novas estrelas. O Sol foi apenas uma entre essas milhares, todas nascidas quase ao mesmo tempo e no mesmo canto da galáxia. Mas o que aconteceu com esses irmãos estelares? Por que não vemos o Sol cercado de estrelas gêmeas? A resposta está na dança caótica que é a Via Láctea. Os aglomerados estelares são estruturas temporais. Mal nascem, a gravidade da galáxia e o empurrão das próprias estrelas os dispersam como se fossem folhas em um vendaval. Assim, em questão de alguns poucos centenas de milhões de anos, o aglomerado original se desfaz e cada estrela toma seu próprio rumo, orbitando ao redor do centro galáctico. Os irmãos do Sol, hoje dispersos por toda a Via Láctea, seguem suas vidas, talvez acompanhados de planetas, mas a distâncias tão enormes que se torna praticamente impossível identificá-los a olho nu. É possível encontrar esses irmãos perdidos do Sol? Os astrônomos iniciaram uma espécie de busca de detetive, analisando a composição química e os movimentos de milhares de estrelas. A lógica é simples. As estrelas nascidas do mesmo aglomerado compartilham uma impressão digital química muito semelhante, como irmãos biológicos que herdam os mesmos genes. Se conseguirmos identificar estrelas com a mesma composição e trajetória parecida, poderíamos estar diante de um irmão perdido do Sol. Até agora, algumas candidatas foram propostas, mas confirmar o parentesco é um enorme desafio, porque após bilhões de anos e voltas ao redor da galáxia, as pistas se desvaneceram. Por que deveríamos nos importar em encontrar os irmãos do Sol?
A resposta vai além da simples curiosidade astronômica. Se localizássemos uma estrela irmã, poderíamos reconstruir com maior precisão a história precoce do sistema solar, entender melhor o ambiente em que a Terra nasceu e talvez até descobrir sistemas planetários parecidos com o nosso. Saber que não estamos tão sozinhos como parece, que o Sol pertence a uma família dispersa pela galáxia, nos conecta ainda mais com o vasto tapete cósmico em que vivemos. Quantos anos o Sol realmente tem? Esta é uma daquelas perguntas que pode parecer simples, mas cuja resposta nos conecta com a profunda história do universo. Os astrônomos calcularam com surpreendente precisão que nosso Sol tem cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Mas como se pode saber a idade de uma estrela que brilha muito antes de a vida existir na Terra? O segredo está em estudar os elementos químicos presentes em meteoritos primitivos, que se formaram quase ao mesmo tempo que o Sol, e também em simular a evolução estelar com as leis da física. Assim, descobre-se que nosso Sol está justamente na metade de sua vida. Imaginar a vida do Sol é como pensar na existência de uma pessoa, mas em uma escala inimaginavelmente maior. Se o Sol fosse um ser humano médio, agora estaria exatamente na meia-idade, como alguém que olha para trás e vê uma infância distante, mas que ainda tem muitos anos de atividade pela frente. E como sabemos que está na metade de sua existência? Porque estrelas como o Sol funcionam como enormes reatores nucleares, convertem hidrogênio em hélio. Ao calcular quanto hidrogênio já consumiu e quanto ainda tem para queimar, os cientistas concluem que o Sol já gastou cerca da metade de seu combustível central. E o que isso significa para nós? Viver sob uma estrela na plenitude de sua vida nos dá estabilidade e tempo. Neste exato momento, o Sol brilha de maneira constante e previsível, criando as condições ideais para que a vida evolua e prospere na Terra. Não é uma estrela recém-nascida, instável e violenta, nem uma anciã prestes a colapsar. É como se habitássemos uma casa construída no melhor momento de sua estrutura, nem muito nova, nem prestes a desabar. No entanto, a idade média do Sol também é uma contagem regressiva silenciosa. Embora em escala humana pareça eterna, o Sol já viveu tantas histórias quanto ainda tem por contar. Em cerca de 5 bilhões de anos, quando tiver esgotado o hidrogênio em seu núcleo, sua transformação será inevitável. Mas por agora, vivemos na época dourada de nossa estrela. Naquele ponto perfeito do relógio cósmico, onde a energia e a estabilidade ainda estão garantidas. Não é fascinante pensar que, no vasto calendário do universo, nos coube existir exatamente na metade da vida de nossa estrela? Você sabia que o Sol nem sempre brilhou com a mesma intensidade e que, na verdade, a cada dia ele se torna um pouco mais luminoso? Embora à primeira vista pareça imutável, nosso Sol é como uma caldeira cósmica que, com o tempo, vai aumentando de temperatura e energia. Mas por que isso acontece? A resposta está no coração da estrela. À medida que o Sol funde hidrogênio em seu núcleo, ele vai acumulando cada vez mais hélio. Essa mudança na composição interna faz com que o núcleo se comprima e aqueça ainda mais, o que provoca uma fusão nuclear mais rápida. Como resultado, o Sol libera mais energia e, portanto, sua luminosidade aumenta ao longo dos séculos. Pense no Sol como uma lâmpada que, embora pareça estável, na verdade está aumentando de intensidade muito lentamente. A cada bilhão de anos, seu brilho aumenta aproximadamente 10%. Pode parecer pouco na escala humana, mas é uma mudança colossal se considerarmos os tempos astronômicos. Se retrocedêssemos alguns bilhões de anos, a Terra era um planeta mais frio e o Sol era uma estrela mais fraca.
Esse aquecimento lento, mas persistente, tem sido fundamental para a evolução da atmosfera e da vida em nosso planeta. Quais são as consequências desse aumento de luminosidade para a Terra e o restante do sistema solar? À medida que o Sol se aquece, a zona habitável, aquele delicado anel onde a água pode existir em estado líquido, está se deslocando para fora. Em outras palavras, o lugar perfeito para a vida está se afastando lentamente de nossa órbita atual. Embora isso ocorra em um ritmo que parece insignificante para nós, em escala geológica e biológica, tem efeitos profundos. Em alguns centenas de milhões de anos, o aumento da radiação solar pode desencadear uma reação em cadeia no clima terrestre, evaporando os oceanos e tornando a vida, como a conhecemos, insustentável. Estamos diante de uma contagem regressiva inevitável para o nosso planeta? A ciência sugere que sim. Esse aumento progressivo de temperatura é um processo natural na vida de estrelas como o Sol. Não se trata de uma emergência imediata, mas nos lembra quão frágil é o equilíbrio que permite a existência da vida na Terra. O Sol, nosso astro-rei, continua acendendo sua chama, cada vez mais forte, marcando o ritmo da evolução e o destino de tudo que conhecemos. Você já se perguntou se os oceanos da Terra durarão para sempre? Embora pareçam infinitos, a verdade é que tem data de validade, e o responsável por sua desaparecimento é nada menos que o Sol. À medida que passam milhões de anos, o Sol não permanece o mesmo. Seu brilho e sua temperatura aumentam de maneira gradual e constante, como se a cada dia você aumentasse um pouco mais a intensidade de uma lâmpada em um quarto fechado. Mas, como isso afeta nosso planeta e especialmente seus vastos oceanos? A água dos oceanos está em um equilíbrio delicado, regulado pela temperatura global. Atualmente, a distância entre a Terra e o Sol permite que a água exista em estado líquido, o que é essencial para a vida. No entanto, conforme o Sol envelhece, sua energia cresce. Em aproximadamente 1 bilhão de anos, o Sol será cerca de 10% mais brilhante do que hoje. Pode parecer pouco, mas esse aumento é suficiente para alterar a frágil estabilidade climática da Terra. O calor adicional provocará uma intensificação do efeito estufa. Os oceanos começarão a evaporar mais rápido do que podem ser repostos, e o vapor d'água, que também é um gás de efeito estufa, prenderá ainda mais calor. É um ciclo vicioso que se acelera a si mesmo, como uma panela de pressão da qual não se pode tirar a tampa. Quando chegará o ponto crítico? Os cientistas estimam que, dentro de cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos, a superfície da Terra estará tão quente que os oceanos começarão a ferver de maneira irreversível. Não haverá mais chuvas para repô-los. O vapor se acumulará na atmosfera e se perderá gradualmente no espaço exterior, arrastado pela radiação solar. Esse processo transformará nosso planeta azul em um mundo seco e árido, mais parecido com Vênus do que com a Terra que conhecemos hoje. A evaporação dos oceanos não só eliminará a água superficial, mas também destruirá o habitat da maioria das formas de vida, condenando a biosfera a um lento e silencioso fim. É possível que a vida se adapte a temperaturas extremas e sobreviva de alguma forma? Provavelmente não. Com o desaparecimento dos oceanos, a maioria dos mecanismos essenciais para a vida, como o ciclo da água e a regulação térmica, deixará de funcionar. O planeta se tornará um deserto abrasador, incapaz de suportar organismos complexos. Assim, o fim dos oceanos marca não apenas o desaparecimento dos mares, mas o início do ocaso para toda a vida na Terra. Tudo isso faz parte do ciclo natural do Sol e do nosso planeta. Um lembrete de que até mesmo os cenários mais estáveis e familiares
podem mudar radicalmente com o passar do tempo cósmico. O que acontecerá quando o Sol chegar ao fim de sua vida? A resposta é surpreendente e dramática. Em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol esgotará o hidrogênio disponível em seu núcleo, a principal fonte de sua energia atual. Sem essa gasolina, o equilíbrio que mantém o Sol estável se romperá. A gravidade começará a comprimir o núcleo, enquanto as camadas externas se expandem de maneira colossal. O Sol se transformará em uma gigante vermelha, um monstro estelar que crescerá até alcançar, e até mesmo ultrapassar, a órbita de Mercúrio e Vênus. Os cientistas estimam que as temperaturas na Terra serão tão extremas que qualquer vestígio de vida será aniquilado muito antes de nosso planeta ser engolido. Mas como é estar perto de uma estrela que se expande dessa maneira? Se pudéssemos observá-lo de uma distância segura, o espetáculo seria apoteótico. O Sol, que hoje nos parece imutável, se tornaria centenas de vezes maior e 1000 vezes mais brilhante. O céu se tornaria de um vermelho intenso e a luz solar seria tão poderosa que evaporaria os oceanos e derreteria a crosta terrestre. É como se uma fogueira, em vez de aquecer um acampamento, incendiasse toda uma floresta. O processo de expansão não é imediato. Pode durar centenas de milhões de anos, durante os quais o Sol perderá enormes quantidades de massa, lançando material ao espaço na forma de ventos estelares. A Terra será tragada pelo Sol? Essa é uma das grandes incógnitas da astronomia. Alguns modelos sugerem que a atmosfera externa do Sol alcançará nosso planeta e o desintegrará completamente, enquanto outros indicam que a perda de massa solar poderia empurrar a órbita terrestre para fora, salvando-a de uma destruição direta. No entanto, mesmo que a Terra escapasse de ser devorada fisicamente, a vida e a água já terão desaparecido muito antes. O planeta ficaria reduzido a um deserto ardente, sem possibilidade de abrigar algo parecido com a vida que conhecemos. Esse destino não é exclusivo do nosso Sol. É o fim habitual de todas as estrelas semelhantes a ele. Tornar-se uma gigante vermelha é a última grande transformação de uma estrela de tipo médio, antes de colapsar e deixar para trás uma anã branca. Assim, o Sol que hoje nos dá vida terminará como uma esfera pequena e densa, cercada por uma nebulosa luminosa, formada por suas próprias camadas externas. O ciclo vital do Sol é um lembrete da natureza mutável do cosmos e de quão efêmera pode ser a existência, mesmo para os astros que parecem eternos. O que acontece quando uma estrela como o Sol chega ao seu fim? Muitos imaginam explosões violentas ou colapsos dramáticos, mas a realidade é ainda mais fascinante. Após bilhões de anos brilhando, o Sol esgotará o hidrogênio de seu núcleo e não conseguirá continuar gerando a energia que o mantém estável. Nesse momento, sua vida tranquila dará lugar a uma metamorfose espetacular. O Sol começará a se expandir, tornando-se uma gigantesca esfera vermelha que devorará os planetas mais próximos. Mas este não é o verdadeiro fim, e sim o prelúdio de um ato ainda mais surpreendente. Quando o Sol já não puder sustentar seu imenso tamanho, suas camadas externas serão expelidas para o espaço, como se uma cebola fosse descascada lentamente. Essas camadas, formadas por gás e poeira interestelar, se afastarão suavemente do núcleo reaquecido, criando uma estrutura luminosa e colorida, uma nebulosa planetária. Por que esse nome tão curioso? Não tem nada a ver com planetas. Na verdade, os astrônomos antigos, ao observar esses objetos através de seus telescópios, acharam que pareciam pequenos planetas, daí o termo. Hoje sabemos que são verdadeiros monumentos cósmicos, a assinatura final de estrelas como a nossa. Como é uma nebulosa planetária?
Imagine uma bolha resplandecente flutuando no vácuo, iluminada de dentro pelo coração quente e nu da estrela que foi. O núcleo restante, agora convertido em uma anã branca, brilha intensamente e energiza os gases expelidos, provocando um espetáculo de luz e cor que pode durar milhares de anos. Cada nebulosa planetária é única, com formas que podem lembrar borboletas, anéis ou fantasmas celestiais. É o último presente de uma estrela moribunda ao universo. Uma escultura efêmera, pintada com os restos de sua vida. Mas qual é a importância dessa despedida luminosa? As nebulosas planetárias são muito mais do que beleza passageira. Durante esse processo, o Sol devolverá ao espaço os elementos que forjou em seu interior, como carbono, oxigênio e nitrogênio. Esses materiais viajarão pela galáxia, se misturarão com nuvens interestelares e, com o tempo, poderão formar novas estrelas, planetas e talvez vida. Assim, o último suspiro do Sol não é um adeus definitivo, mas uma promessa de renovação. O ciclo da matéria continua e, de certa forma, todos nós carregamos em nossos átomos o legado de estrelas que há eons viveram e morreram como nosso Sol fará. O que seria da Terra sem o Sol? Não existiria o azul dos oceanos, nem o verde das florestas, nem a própria vida que conhecemos. O Sol é muito mais do que um simples astro no céu. É o motor invisível que impulsiona nosso planeta. Sua energia é a faísca que ativa a fotossíntese nas plantas, o ciclo da água, os ventos e cada forma de vida. Sem sua luz e calor, a Terra seria um mundo gelado e escuro, tão inóspito quanto os cantos mais distantes do universo. Você já parou para pensar que cada átomo de oxigênio que respira, cada gota de água que bebe e cada pedaço de alimento que consome são possíveis graças aos raios solares? O Sol é, de certa forma, um alquimista cósmico que transforma hidrogênio em energia e, através de uma longa cadeia de processos, sustenta a existência de tudo que nos rodeia. Até os combustíveis fósseis que usamos hoje são antigos raios de sol armazenados durante milhões de anos. Em essência, toda a vida na Terra é uma expressão da generosidade solar. Mas quanto tempo mais desfrutaremos desse legado? O Sol tem uma vida finita, embora em escala humana pareça eterno. Sua história é uma dança de equilíbrio entre a gravidade e a energia nuclear, um pulso que marcou a evolução do nosso planeta. Quando esgotar seu combustível, ele se transformará, liberando sua matéria para dar origem a novas estrelas e planetas. Assim, o Sol não é apenas a origem da vida, mas também parte de um ciclo maior, onde cada estrela deixa sua marca no cosmos. Em última análise, o Sol é nosso vínculo direto com o universo. Nos lembra que fazemos parte de algo muito maior e mais antigo. Sua luz, que leva pouco mais de 8 minutos para chegar até nós, é uma conexão constante com o passado e o futuro da galáxia. O legado do Sol não está apenas na vida que sustenta, mas na inspiração que nos oferece para explorar, aprender e nos maravilhar diante da imensidão do universo. Não é incrível pensar que tudo o que somos e conhecemos depende desta estrela comum, mas excepcional, que chamamos de Sol?